Tudo bem. Senhora? É força do hábito, né? Fica à vontade, Ah, tá, Letícia? tá bom, professor. Obrigada. Noemi Keila, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com a senhora? Tudo? Então tá bom, fique à vontade, tá bom? Ok. Tereza Cristina, boa noite. Boa noite, Pro. Bem? Tudo bem. Também tô bem. Você tá tudo bem por aí? Tranquila? Tranquilo, só frio, né? Muito Tá frio. friozinho, né? Tá gostoso. Legal. Uma maravilha para acordar cedo, né? Ixi, trabalhando, né? Tá, acordar cedo mesmo. Se acordar muito cedinho amanhã, eu tô já pensando aqui no frio, viu? Mas Eita, é assim mesmo. verdade. Fica à vontade, tá, Tereza? Obrigada. Adriana Gomes, boa noite. Tudo bem com você? Viviane de Fátima, boa noite. Laine Luz, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, Lani? Tudo bem, professor? E o senhor? Eu estou bem. Então tá bom, fica à vontade aí, viu? Bom, gente, vamos lá. Boa noite a todas. Boa noite, professor. Darly, boa noite. Tudo certo por aí? Tudo certo. Então tá bom, vamos lá, né? Vamos lá. A gente tem um conteúdo aqui bem interessante para nós conversarmos. Deixa eu ver o que eu preciso avisá-las. Bom, peço licença para manter a minha câmera fechada, tá bom, gente? Minha conexão estou na segunda semana com a conexão um pouco ruim. E se eu abrir a câmera, fica pior ainda. Então, para a gente tentar manter aqui um áudio bacana, eu vou manter a câmera fechada, tá? Se porventura minha conexão cair, alguma coisa acontecer, vocês permaneçam aqui que eu volto, tá? Eu dou um jeito. E se você ficar sabendo também de alguma colega que está perdida por aí tentando entrar, me avise, tá? Por favor. Bom, o nosso fórum, teve um pessoal respondendo o fórum hoje, aquele primeiro, não tem problema, tá bom? O importante é você ir lá responder, ler alguma coisa, se familiarizar com as ideias das colegas. Tem o nosso fórum lá no AVA, que eu já até atribuí pontos para vocês. Eu vou precisar lançar um outro, só não me lembro agora, eu não vou conseguir abrir aqui a minha tabela de pontos, mas eu vou precisar lançar um outro, que eu aviso vocês também para a gente fazer essa atividade avaliativa, tá? Mas eu aviso vocês. Talvez na semana que vem a gente converse sobre isso. Para nós falarmos hoje da unidade 2, seção 1 e 2, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre a nossa conversa da semana passada, sobre o que nós discutimos. Lembra que conversamos de sociedade, escola e família e da relação? Se você participou do fórum que está lá no AVA e leu algumas coisas que o pessoal colocou lá, puxa, gente, foi super bacana a participação do pessoal. Teve, assim, ideias muito legais de aproximação da família e da comunidade para a escola. Teve pessoas que propuseram atividades aos sábados, rodas de conversa, teve pessoas que propuseram a participação mais efetiva da família ali nas decisões da escola. Foi algo muito legal. Então, se você puder
dar uma lidinha lá nas contribuições das colegas. Isso só serve para o nosso crescimento, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta também, né? A relação da escola e da família, como o senhor falou, né? Que deve ser respeitosa, justa, solidária, democrática, sempre pensando no bem-estar da criança. Isso, bem lembrado, viu? O foco principal, maior interessado é a criança, é o aluno. E a família é um dos alicerces para esse desenvolvimento, e a escola torna-se um outro alicerce no desenvolvimento desse futuro adulto, desse futuro cidadão. E quanto mais nós, professores e professoras, ampliarmos as possibilidades de comunicação respeitosa entre família, escola e comunidade, quanto mais nós ampliarmos as possibilidades de diálogo, quanto mais nós ampliarmos condições para que a família, a comunidade, as entidades como clubes, associações de moradores, entrem para dentro da escola, os maiores beneficiados serão os nossos alunos e, claro, com certeza nós também, no seguinte sentido: somos e pertencemos à mesma sociedade. Então, quando nós contribuímos com a nossa atividade docente para uma sociedade melhor, nós estamos contribuindo para nosso convívio social melhor, né? E aqui a gente já começa até a pensar aí numa discussão sociológica. A gente presencia e assiste todos os dias cenas de violência, de criminalidade que aumenta. Isso pode até, em princípio, parecer que é um problema de segurança pública, um problema de polícia, mas a escola, a educação, tem um papel muito relevante para a formação de cidadãos, de cidadãs, de pessoas melhores, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equilibrada, para uma sociedade mais harmoniosa. Então, quando você puder dar uma olhadinha naquele fórum que está no AVA, dê uma olhadinha nas contribuições que muitas colegas fizeram. Como eu disse, teve um pessoal que propôs atividades convidando, né, que abrem o caminho para que a família e a comunidade participem das discussões dentro da escola, participem das propostas. Então, muito bacana as contribuições, parabéns para quem fez, parabéns para quem escreveu, parabéns para quem compartilhou as ideias lá no AVA, tá muito bacana. Se você não fez, puxa, dá uma passadinha lá, se quiser e se sentir à vontade, faça também. Se só quiser ler, já está tendo um conhecimento bem legal que os colegas disponibilizaram lá, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre aquele fórum? Tem alguma pergunta para a gente iniciar o nosso conteúdo? Não? Então vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vou tentar compartilhar minha tela com vocês para a gente conversar sobre dois caras que são, assim, simplesmente fantásticos. Estou compartilhando a tela, tá, gente?
Eu acredito que vocês já devam estar vendo, né? Sim. Obrigado Sim. pela confirmação. Bom, na unidade 2, que é a que nós entramos hoje, nós vamos... Professora, para Sim, mim não está aparecendo nada, não. mas apareceu? Não, a tela está toda preta. Então talvez seja o atraso aí da conexão, né? Vamos ver? Espera aí, vamos Professor? Estou ouvindo. Professor! Oi! Tudo bem contigo, A garota? Cristiane Pereira, tudo bem. A Cristiane Pereira está tentando entrar na aula. Não, ela não está nem aparecendo aqui. Tá ok, vou pedir para ela sair e entrar de novo. Obrigada. Agora ela apareceu. Apareceu agora, Ah, Ravani. apareceu? É. Tá bom, então. Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, gente. Acho que vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim, Pro. Ok. Se por acaso sair é porque eu precisei dar uma saidinha para entrar, para deixar alguém entrar, tá bom? Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui no meu celular também, que eu consigo admitir o pessoal por lá, né? Bom, na unidade 2, professoras, nós vamos conversar sobre teorias da aprendizagem, que lá na unidade 1 eu já mencionei, já falei com vocês assim, bem rapidamente sobre o Skinner e sobre o Piaget. Mas nesta unidade nós vamos conversar um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado sobre essas teorias da aprendizagem. Hoje, por exemplo, vamos conversar especificamente sobre a teoria do Skinner e do Jean Piaget. Olha que ótimo. Deu um jeito aqui, gente. Então, nós estudaremos, né, essas teorias, que são abordagens da psicologia, com contribuição para a educação, para a pedagogia, para as áreas de ciência da educação. São diferentes teóricos que vamos estudar e que são muito importantes para a pedagoga, para o professor, para a professora, teóricos da psicologia da educação e que suas teorias contribuíram para a educação e para o processo de ensino-aprendizagem. E que muitas vezes nós até ouvimos falar de teorias desses caras e, por vezes, nós não sabemos exatamente do que se trata. Mas nessa unidade 2 a gente vai conversar sobre alguns pontos muito importantes para a sua prática profissional. E também para você que pretende prestar um concurso, você que pretende passar num processo seletivo, essas teorias, esses autores, normalmente eles são muito cobrados nessas provas. Teorias da aprendizagem, a primeira que a gente vai conversar é o behaviorismo. Deixa eu admitir aqui, peraí. Aí. E o autor, né, do behaviorismo é esse jovem senhor, que é o Burrus Frederick Skinner, que faleceu em 1990,
é um psicólogo estadunidense. Ele é um dos maiores expoentes da psicologia experimental. Foi ele que propôs a teoria do behaviorismo radical. E dentro dessa teoria do behaviorismo radical, ele propôs estudar o comportamento humano. O comportamento que seja observável, não questões subjetivas como o pensamento, mas o comportamento que nós pudéssemos avaliar e experimentar. A sua contribuição diz respeito à teoria comportamental da educação. O behaviorismo, que é essa teoria que talvez você conheça, talvez está ouvindo falar hoje pela primeira vez, é uma teoria que estuda o comportamento humano. A própria palavra behaviorismo, ela deriva do inglês behavior, que significa comportamento. O Skinner, ele baseou a sua teoria em outros teóricos, né, como o Watson e o Pavlov, e você não precisa se preocupar em decorar esses nomes, tá? E nós vamos perceber, a partir das contribuições desta teoria da aprendizagem, que eles vão falar de alguns termos e de alguns princípios que podem ser muito bem utilizados em sala de aula e na nossa prática docente. Esse experimento que eu trouxe aqui para vocês é um experimento realizado pelo Pavlov. Pavlov é um psicólogo que estudou o comportamento humano a partir do comportamento animal, e ele, a partir das suas pesquisas, ele chegou a esse conceito chamado de condicionamento respondente, e que contribuiu muito para a teoria do Skinner, para o behaviorismo, e que, de certa forma, contribuiu muito para as teorias da aprendizagem. Eu trouxe essa imagem para que vocês percebam como que o Pavlov chegou a essa ideia de condicionamento respondente, o que isso significa. O Pavlov, ele fez o seguinte experimento. Ele apresentava a comida para um cachorro, para um cão, e ele percebia que o cachorro salivava quando ele via a comida, quando ele se aproximava da comida. Mas ele também identificou que quando ele apresentava a comida e tocava uma campainha, o cachorro começava a associar o som da campainha à comida, e a resposta que o cachorro apresentava era a salivação. O Pavlov continuou pesquisando e estudando isso, e ele percebeu que depois de algum tempo, somente com o som da campainha, mesmo que não existisse a presença da comida, o cão salivaria. E o que ele quer dizer com isso, né? Quais foram as conclusões do Pavlov, e depois o Skinner continuou trabalhando com essa teoria? Que os comportamentos são possíveis de serem observados, são possíveis de serem previstos. Quando ele chama de condicionamento respondente, ele está chamando a nossa atenção para o fato de que um comportamento pode responder a um estímulo do ambiente. E aí a gente tem esse outro conceito, que é o condicionamento operante, que diz respeito a quando uma resposta é reforçada, a qual é emitida quando um organismo precisa se adaptar às condições ambientais. A maioria dos aprendizados ou as aprendizagens, elas se dão
desta forma, de uma forma que o organismo, o ser humano, a pessoa, apresenta respostas que modificam o ambiente à sua volta, e essas respostas produzem consequências, e essas consequências vão aumentar ou não a probabilidade para que esse comportamento ocorra novamente. Vou falar de novo, tá? As aprendizagens acontecem nesse ponto que nós chamamos de condicionamento operante, dizendo que diante do ambiente que nos cerca, no ambiente no qual nós estamos inseridos, nós damos respostas para os estímulos que recebemos, e essas respostas produzem consequências que vão aumentar ou diminuir a probabilidade para que aquele comportamento aconteça novamente. Aí a gente vai ter essa chamada tríplice contingência, que existe um primeiro estímulo, que é o chamado antecedente. Para este estímulo, nós temos o segundo comportamento, que é a resposta da pessoa. E o terceiro fator, por isso tríplice, é a consequência. O Todorov, em 2011, aqui embaixo, ele nos dá esse exemplo, né? Da tríplice contingência, em forma do tipo se e então. Se eu fizer X, então vai acontecer Y. Por exemplo, um professor na escola diz para os alunos: quem terminou a tarefa pode sair para o recreio. Ou seja, se eu terminar a tarefa X, eu posso sair para o recreio Y. Percebem que, diante de um estímulo que o ambiente me dá, qual que é o estímulo que o ambiente me deu? A tarefa. Eu apresento uma resposta, que é concluir a tarefa. E aí eu tenho uma consequência de concluir a tarefa, que é sair para o recreio. E nós podemos pegar essa teoria do Skinner, do behaviorismo, e começar a analisar todo tipo de comportamento humano. Por exemplo, num relacionamento conjugal, num relacionamento amoroso, no qual ou o namorado ou a namorada, não que a pessoa vai se produzir para a outra, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, mas muitas vezes a pessoa se produz aguardando que o seu companheiro, a sua companheira, a sua namorada, o seu namorado faça um elogio, por exemplo. E a pessoa nunca faz um elogio. A probabilidade desta pessoa se produzir para outra vai diminuindo. Ou seja, diante de um estímulo, não há uma resposta, ou há uma resposta de indiferença, e a consequência é eu deixar de ter aquele comportamento de me produzir. Um outro exemplo que eu lembro aqui, que eu posso compartilhar com vocês. Quem gosta de gato? De repente, vai lá vai brincar com um gatinho, desde a infância, né? Vamos pensar assim, e o gato arranha. Faz um rasgo lá na sua mão e sai sangue. Depois você vai brincar com outro gatinho na casa da sua amiga. Esse outro gatinho vai e faz um rasgo na sua mão e sai sangue. Depois você vai brincar com outro gatinho, esse outro gatinho vai, arranha sua mão, faz um rasgo e sai sangue. Percebem que a probabilidade de você brincar com um gato vai diminuindo, ao ponto de chegar à condição de você ver um gato e não querer mais brincar com ele? Deixa eu ver quem está tentando entrar.
Pergunta, gente, até aqui? Podemos continuar? Como que tá? Tudo certo, professor. Tudo certo? Professor, aí o que acontece é que a criança vai generalizar, então não vai querer tocar em mais nenhum gatinho, por conta que o gato arranha. Até porque não são todos os gatos que são assim, né? Isso, então, exatamente. Não são todos os gatos que são assim. Mas aquela sequência de estímulos que ela recebeu, de consequências que ela recebeu ao brincar com o gato, vai fazer com que ela diminua a probabilidade de brincar com o gato. Entendi. Exatamente isso que você está falando. Mesmo que nem todos os gatos sejam assim. Mas o cérebro da gente vai entender que há perigo, né? A gente vai ser condicionada. Uhum. A gente vai ser condicionada a aquele comportamento de não brincar mais com o gato. Não necessariamente que haja perigo, porque você pode estar diante de um gato super mansinho. Mas você foi condicionada, um comportamento condicionado a não brincar mais com o gato, percebe? Mesmo É um que seu certo gato... trauma. Hã? A gente começa a ter um certo trauma. Aí já é uma outra avaliação, né? Primeiro vamos pensar que só no comportamento que está sendo condicionado. Uhum. Não necessariamente aconteceu um trauma, mas você vai evitar brincar com gato. Não tem um trauma, mas você não vai ficar colocando a mão em gato se você colocou tantas vezes e foi arranhado, né? Bom, esses são alguns exemplos de condicionamento operante, de condicionamento de como os nossos comportamentos são condicionados, são modelados. Os princípios básicos da aprendizagem, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né, a partir dessa teoria behaviorista, descreve que a consequência produzida por uma resposta pode ter basicamente dois efeitos sobre essa resposta: fortalecimento ou enfraquecimento. A consequência produzida por uma resposta pode ter basicamente dois efeitos: fortalecimento ou enfraquecimento. Pensar em um outro exemplo, né? Você procura uma bolacha, sei lá, de um determinado sabor, de uma determinada marca, no mercadinho perto da sua casa. Você não encontra aquele produto. No outro dia, você procura um outro produto no mercadinho da sua casa. Você não encontra aquele produto que você procurou. No outro dia, você procura um outro produto, você não encontra o produto que você procurou. Qual a probabilidade de nós continuarmos indo nesse mercadinho? Percebem que a probabilidade começa a cair ao enfraquecimento na resposta de nós irmos ou voltarmos para aquele mercadinho? Quando as consequências fortalecem uma resposta, elas são chamadas de reforçadoras. Aquelas que enfraquecem uma resposta, elas podem ser denominadas como punitivas, ou também como aversivas. A questão para nós aqui é começar a compreender que a resposta, a consequência que eu tenho diante de uma resposta pode fortalecer a probabilidade para que aquele comportamento novamente aconteça, ou enfraquecer a probabilidade para que aquele comportamento novamente aconteça.
Faz sentido aí para vocês? Tá um pouco assim obscuro ou tá dando para compreender até aqui? Compreender, Pro. Tá de boa? Legal. Ótimo. Um primeiro princípio de aprendizagem é o chamado reforço positivo, que eu comentei com vocês em aulas passadas, assim, de forma um pouco rápida, mas o reforço positivo, ele aumenta a frequência ou a intensidade de um comportamento desejado. Por exemplo, quando a criança é recompensada por ter realizado uma tarefa. E essa recompensa pode ser brincar, ver filmes, descer lá para o parquinho. São consequências, percebam, consequências do seu comportamento que se tornam reforços positivos porque reforçam o comportamento dela fazer aquela tarefa. Isso é o chamado reforço positivo. Algumas pessoas vão falar que o elogio é um reforço positivo, mas não necessariamente. Vamos entender que reforço positivo é uma consequência que reforça um comportamento. Se o elogio ele é agradável, se o elogio faz com que a pessoa faça ou tenha novamente aquele comportamento, eu vou estar falando de um reforço positivo. Tá bom? É como que se nós pensássemos que para alguma pessoa um elogio é um reforço positivo, para outras pode não ser. Para outras pode ser um gatinho arranhando, mais ou menos assim, tá? Reforço negativo. O reforço negativo, ele diz respeito, ele também reforça o comportamento, mas ele não está relacionado a uma recompensa. Ele está relacionado a se evitar uma consequência desagradável. Por exemplo, você não castiga a criança por ela não ter conseguido fazer a tarefa no tempo certo. Percebe que você retira aquela consequência desagradável? Você evita aquela consequência desagradável? Isso é o chamado reforço negativo. E quando você retira essa consequência desagradável, você aumenta também a chance para que aquele comportamento se repita. E a gente tem a punição, que também é um princípio de aprendizagem, também é um princípio de condicionamento, que também é um princípio que utilizamos para modelar comportamento, e ela diminui ou elimina um comportamento indesejável. Como que ela faz essa eliminação desse comportamento indesejável? Pela aplicação de uma consequência desagradável. Vamos tentar dar um exemplo. Você vai com a sua criancinha, com seu filhinho, filhinha, ao supermercado. Chega lá, ela vê passando a prateleira de chocolate e começa a gritar, chorar, espernear, fazer birra. Você aguenta um pouquinho, segura um pouquinho, mas depois de tanto ela chorar, você vai e dá o chocolate. Qual o princípio de aprendizagem você utilizou?
Hã? Quem consegue me responder isso? Eu acredito que o negativo, professor. Reforço positivo? Ó, peraí. Desculpa que eu acho que eu não formulei A bem a troca. pergunta. Hã? O da troca? Não. Sim, sim e não, né? Vamos pensar aí nesses termos que nós apresentamos aqui. A criança está chorando, fazendo birra, porque ela quer um chocolate. Você não aguenta o choro e você dá o chocolate. E ela para de chorar porque ela ganhou chocolate. Para a criança, qual foi o princípio de aprendizagem que você utilizado? Toda vez que ela for no mercado, ela vai ganhar um chocolate, é só chorar. Só isso. E A qual- criança aprendeu que toda vez que ela chorar, que fizer manha, ela vai ganhar. E qual o Isso. princípio que nós utilizamos tendo a criança como referência? Alguém disse aí. Esforço negativo? O reforço positivo. Porque ela ganhou um chocolate. Então é provável que esse reforço positivo de ter ganhado chocolate aumente a probabilidade de que ela tenha novamente esse comportamento de fazer birra quando ela for ao supermercado. Se nós utilizarmos a mãe como referência, no mesmo exemplo, a criança está fazendo birra porque ela quer um chocolate, você, mãe, não aguenta a birra e dá o chocolate. Tendo a mãe como referência, qual foi o princípio que nós utilizamos? Complicou, né? Agora sim, é o esforço negativo. Ótimo, agora o reforço negativo. Por quê? Porque aquele comportamento aversivo foi retirado, que é o choro. A mulher não estava aguentando mais o choro da criança. Então ela dá o chocolate, porque ela fala, se eu der o chocolate, esse choro vai parar. Ótimo. Uma outra possibilidade, né? Um outro tipo de princípio de aprendizagem aqui, de aprendizado. A criança começa a fazer birra, a mãe perde a cabeça e espanca a criança no mercado. Se essa surra foi uma consequência desagradável ao ponto de eliminar aquele comportamento de birra, houve a punição. Percebem? Sim? Não? Tudo bem? Sim. A extinção é um outro princípio também que diminui ou elimina um comportamento indesejável pela remoção de uma consequência desagradável. Veja, no caso da extinção, não há a surra, mas, por exemplo, essa criança vai ficar de castigo e não vai poder ir para o parquinho porque ela chorou no mercado. Qual que é o objetivo da punição e da extinção? Eliminar um comportamento indesejável. Pergunta, senhoras professoras. A punição funciona? Pensando na eliminação de comportamento indesejável? Eu acho que não, eu acho que pode gerar até um trauma na criança futuramente. Pode gerar traumas? Acho que sim, dependendo da punição, pode ser que leve até trauma. Eu acho que a punição funciona dependendo do método como você aplica ela. Dependendo do método? Da forma como você aplica. Qual seria um método bom, assim, de aplicar a punição? Você tem uma ideia ou não? Antes de eu estar fazendo curso, tudo, eu apliquei o método de punição nos meus filhos. Eu falei Deu assim, certo? olha, deu nos dois, até hoje. Um tem 14 e a outra tem 8.
Eu falei, olha, se vocês forem fazer isso, me fazer passar vergonha, meninas, eu não tinha entendimento. Eu vou abandonar vocês aqui, vocês nunca mais vão me ver. Porque quando eu tenho dinheiro, eu compro. Eu não admito isso. E me escondi no mercado. Uma meia hora, nunca mais. Uhum. Foi uma Foi uma punição coisa de punição, né? que eliminou Uma o chantagem. que eliminou, que Gerou eliminou, trauma. Quem foi que gerou trauma? Nunca mais. eliminou o comportamento indesejável, né? Foi. Então foi uma punição porque eliminou o comportamento indesejável. Ok, ela funciona. Se nós pegarmos um caso assim isolado, a gente pode até dizer que sim, né? Mas o Skinner, ele ressalta que a punição é uma forma de controle que é muito comum na nossa sociedade, na prática docente, na criação de pais. Porque esses castigos que buscam punir os filhos diante de comportamentos inadequados, ou quando a escola pune também diante de um comportamento indesejável, ele de uma forma assim rápida, ele até apresentou um resultado. Mas será que de fato essa punição funciona ou funcionou ou é o melhor princípio de aprendizagem que nós temos? O autor ele é claro em nos dizer que não. Por um motivo simples, a punição, mesmo que aparentemente tenha resultados, ela tem subprodutos indesejáveis. Ela pode gerar conflitos, respostas emocionais com consequências bastante sérias. Ela pode gerar traumas, ela pode gerar bloqueios de aprendizagem. Mesmo que ali, num primeiro momento, a gente alcance ou obtenha aquela resposta que foi desejada, que é a extinção ou a eliminação daquele comportamento. Veja, uma criança... Ô, professor, mas também se não tiver uma punição, como que você também educa uma criança? Se Pois ela é é. livre para fazer o que quer, como que você vai agir? Pois é, professora. Porque, ó, minha filha gostaria sempre de ir no mercado, ela queria, toda a vida queria um DVD. O meu marido uma vez apertou só o bracinho dela. Ela nunca mais pediu o DVD. Eu acho que ela não tem trauma nenhum. Ela aprendeu que nem tudo que ela quer pode, porque se você faz tudo que uma criança quer, ela vai se tornar o quê? Um delinquente, achando que o mundo lá fora também é tudo que ela quer. E não é a realidade, não é essa. Então, é aí que está um ponto importante da nossa conversa aqui hoje. Teorias da aprendizagem, princípios da aprendizagem, a partir do behaviorismo. A nossa sociedade ela é extremamente punitiva. Nós somos extremamente punitivos. Nós castigamos. E nós entendemos, e eu não estou avaliando aqui nenhum tipo de experiência que vocês estão compartilhando, tá, gente? Por favor. Estou aqui conversando com vocês. Mas nós castigamos porque entendemos que essa é a melhor forma de aprendizagem. Existem outras. Aqui que está o ponto principal, talvez, da nossa conversa hoje. Existem outros princípios que podem ser eficientes também para o aprendizado? E veja, muitos de nós fomos criados assim. E nem sempre isso gera traumas, bloqueios, nem sempre. Mas a chance, a possibilidade, a probabilidade de aquele comportamento indesejável ser eliminado, mas haver um subproduto, como o Skinner fala, indesejável, é grande. É grande. Professor. Sim? Aí, fazer uma pergunta. Se a gente está numa sociedade punitiva, nós como pais aí, não como professores,
Uhum. A gente está preparando os filhos para viver nessa sociedade. Então, segundo Skinner, qual seria a melhor forma de educar os filhos para essa sociedade punitiva? Ah, quem perguntou isso? A Cíntia. Cíntia, o Skinner tem um livro, menina, da Sociedade do Futuro. Eu vou pegar o nome e passo para vocês. E ele escreve ali sobre uma sociedade sem punição, que não existe punição. Eu não li ainda, viu? Estou comentando aqui, dando uma ideia desse livro, porque eu estou louco para comprá-lo. Mas eu estou chamando a atenção de vocês, primeiro professoras, né? Mas também como mulheres, como mães, como filhas, como cidadãs, para o fato de que nós estamos numa sociedade punitiva, de que a punição é um mecanismo muito utilizado como uma ferramenta de aprendizado, não só pelas escolas, mas também pelo poder legislativo, pelas leis. A punição é o que impera nos presídios, é a punição que nós temos no trânsito, por exemplo, para você que dirige, se você passar num farol vermelho, você vai receber uma multa. É um estímulo aversivo, é uma punição por conta de um comportamento que a multa tem o objetivo de eliminar o seu comportamento de dirigir de forma inadequada. A religião, ela é muito punitiva, se nós começarmos a fazer, e o Skinner faz essa avaliação em todos os setores da sociedade. A religião, ela é muito punitiva. Ela busca modelar comportamentos ou busca padrões de comportamento que, se não forem apresentados, punições são previstas. Né? E aí, né, como a gente está conversando, estamos numa sociedade que pune. Numa escola que pune. E eu não estou generalizando, tá? Eu estou fazendo uma avaliação com vocês. Mas pegando só o exemplo do trânsito, e eu já comentei isso com vocês em outro momento, mas eu vou repetir esse comentário. Se você passar 1 ano dirigindo sem receber nenhum tipo de autuação, você ganha alguma coisa por isso? Você ganha uma redução no seu licenciamento, na sua renovação de carteira? Ganha? Não ganha. Não, por quê? Só no seguro, né? No seguro, mas aí é uma outra... O seguro ele ainda tem esse princípio de aprendizagem, né? Que não é punitivo. Mas o mecanismo de controle de trânsito, ele é punitivo, de modo que, sendo punitivo, ele não te dá benefício ou vantagem nenhuma se você não receber nenhum tipo de autuação. O Skinner, ele afirma muito claramente que a punição não é a melhor forma, apesar de ser a mais comum, não é a melhor forma de aprendizado. E agora, professora, como que a gente pode pensar no aprendizado dentro de nossas escolas? Alguém sugere algo? Bom, que eu mais trabalho aqui dentro de casa com os meus filhos é conversar e conscientização. Apesar dessa conversa brusca dessa vez, foi assim, poucas vezes. A gente conversa muito sobre tudo, explico muito sobre tudo. Sobre todas as perguntas. O diálogo é um bom caminho, né? Para o Skinner, a melhor alternativa é o reforço. Reforçar um comportamento significa recompensar uma pessoa por apresentar um comportamento desejado e esperado. E eu convido vocês para uma reflexão muito rápida, assim, enquanto a gente está conversando aqui. Quantas vezes você reforçou seu filho, sua filha, quando ele teve um comportamento esperado? Quando ele teve um comportamento desejável? Muitos de nós vamos dizer assim, não fez mais nada do que a obrigação, percebem? Mas quando, diante de um erro, nós somos muito rápidos em punir. Muito rápidos em punir. E o mesmo, professora, a gente pode entender isso na escola. Muitas vezes nós buscamos
comportamentos que nós entendemos como desejados, utilizando a punição, do tipo, não vai sair por recreio, do tipo, vai ficar sentada no canto, sei lá, né, qualquer punição que a gente pode pensar aí, tem algumas punições absurdas que acontecem dentro de escolas, que num resultado ali imediato, pode até dar um resultado adequado. Eu posso até eliminar aquele comportamento indesejado. Nem sempre isso acontece. Porque muitas vezes essa resposta aversiva, ruim, que parece que é uma punição, para a pessoa que está recebendo, pode até agravar ainda mais a situação e deixa de ser uma punição, e sim um reforço. Sabe, quando que uma punição transforma-se num reforço? Quando, por exemplo, uma surra, ao invés de eliminar aquele comportamento, acaba aumentando aquele comportamento. E aí, ao invés de aquela surra a gente achar que está punindo, a gente está reforçando aquele comportamento que era indesejável. Mas qual é o reforço aqui apresentado pelo Skinner? Puxa, é o reforço de você que se opõe à punição, é o reforço de você reconhecer os acertos, de você mostrar quais foram os acertos, de você aprender com os erros, de você dialogar com essa criança sobre os seus comportamentos que são adequados. E no comportamento que é indesejável, você também reforçar o comportamento que foi adequado, sem punir o comportamento que foi indesejável. Pode, professora, não ser tão simples, né? Como a gente está conversando aqui, porque a gente está avaliando a teoria behaviorista. Mas é um exercício. É um exercício. E aí eu vou te encher o saco, vou te provocar para a gente continuar nesse exercício. Quantas vezes, eu acho que talvez vocês façam a comida, ou alguém faz a comida na sua casa, ou o café, você fala que o café está gostoso, que a comida está ótima, você agradece por aquilo que a pessoa faz para você, você faz um elogio, você reconhece. Quantas vezes? Muitas vezes a gente tem dificuldade até de olhar nos olhos e falar que a pessoa é importante para nós. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar para a pessoa que a gente a ama. Mas quando essa pessoa pisa na bola, a gente é muito rápido para punir. Voltando aqui. Então, pensar nas contribuições de Skinner do behaviorismo na educação é indispensável para a nossa formação. Indispensável. Porque muitas de vocês vão atuar em escolas com muitos conflitos, com muitos problemas de comportamento. Muitas de vocês vão atuar em escolas que os professores deixaram de ser respeitados. Muitas de vocês vão atuar em escolas que já têm problema de consumo de drogas. Muitas de vocês vão atuar em escolas que os problemas são grandes. Que as crianças têm dificuldade de aprender por conta do barulho em sala de aula. Que vai ter criança com celular, com vídeo, com som, com bebida, com... Nós vamos consertar o mundo? Não, né? Mas vamos procurar fazer a nossa parte. E essas teorias da aprendizagem, elas trazem contribuições para a nossa prática. Porque diante de problemas, de questões como essas que eu estou mencionando, talvez é importante a gente sentar com os outros professores, com a nossa coordenação, com a direção, conhecer a família, trazer a sociedade para dentro, a comunidade para dentro da escola, dialogar, pensar em atividades que possam reforçar os comportamentos desejáveis, ao invés de punir os indesejáveis. Essas são as contribuições do behaviorismo, entre muitas outras, e eu convido você para se aprofundar um pouco mais, para ler um pouco mais sobre as
as teorias do behaviorismo, tá bom? Claro que vale a pena, né, a gente se aprofundar e ler um pouco mais e conhecer um pouco mais. Tá bom? Sobre o behaviorismo, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos lá para a próxima, né? Pensem nessas contribuições, tá, gente? Pensem nessas contribuições. Nem sempre essas punições, elas são tão claras assim. Muitas vezes, quando você dá mais atenção para um aluno e menos para o outro, ou você não enxerga o outro, isso pode estar sendo um estímulo muito aversivo para aquela criança. E você nem se deu conta, muitas vezes. É normal, nós somos humanos e nós temos as nossas questões, nós temos as nossas emoções, né? Então, pensem nessas contribuições, tá? A próxima que nós vamos verificar hoje é a epistemologia genética. Que o nome pode parecer um pouquinho estranho, né? Sei lá, mas também tem uma contribuição enorme para a nossa prática profissional, para a educação, para o processo de ensino-aprendizagem. Esse velhinho aí, bonito pra caramba, que é um cara fantástico. Se você nunca ouviu o nome dele, você vai ouvir muito. Tem escolas que têm o nome desse velhinho, que é brilhante, que é o Jean Piaget. Faleceu em 1980. E ele é muito conhecido na área da educação, mas não era nem psicólogo, nem pedagogo. A sua formação era em biologia. E, por esse motivo, ele se dedicou muito a compreender o processo de aquisição do conhecimento pela criança, utilizando a observação científica. A abordagem teórica, a teoria que ele apresenta, né, para nós, é a epistemologia, assim chamada epistemologia genética, porque é considerado uma teoria do conhecimento focada no desenvolvimento natural da criança. Assim, primeiro, para a nossa formação, conhecer a epistemologia genética. Para os nossos estudos aqui em pedagogia, para a nossa formação, para a nossa prática profissional. E como eu disse lá sobre Skinner, se você for prestar um concurso, seja ele público, um processo seletivo, muito provavelmente vão te cobrar algo sobre Piaget e sobre a teoria dele. Tamanha é a importância do Piaget para a educação. De acordo com as propostas de Piaget, transmitir conhecimentos tem limitações, porque, de acordo com Piaget, a criança ela não tem condições de aprender se ela não estiver em condições de absorção. O Piaget nos ensina que o conhecimento infantil ele vai acontecendo por meio da descoberta, ou de descoberta que essa criança vai fazendo. Que esse conhecimento, através destas descobertas, é construído pelo próprio aluno e não pelo professor. Não é o professor que vai transmitir esse conhecimento, mas é o aluno, com as suas descobertas, vai construir esse conhecimento. Acredito que você tenha ouvido falar já, e se não ouviu, vai ouvir muito sobre as correntes construtivistas. E a teoria do Jean Piaget
que inaugura essas correntes construtivistas. E é muito provável que em outras disciplinas, aí, com outros professores, você estude muito aí sobre outros autores e teóricos importantes do construtivismo. E começou ali em Piaget, quando ele propõe, né, e deixa essa herança para as correntes construtivistas, que o professor ele assume um papel de colaborador da aprendizagem. O professor, cabe o incentivo a esse aluno para que ele chegue sozinho às suas conclusões. Por isso é importante demais que o professor conheça, e a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela orienta para que o professor conheça o nível de desenvolvimento cognitivo e psicológico do aluno, para que ele possa escolher e utilizar os métodos e os procedimentos adequados. O construtivismo, ele possui 3 pressupostos. Construtivismo, que é uma corrente e foi inaugurada pela teoria de Piaget. O primeiro pressuposto do construtivismo é que o aluno é o responsável por sua aprendizagem. O segundo é que no ambiente escolar, o conhecimento que já foi elaborado tem que ser reconstruído pelo aluno. O terceiro pressuposto do construtivismo é que o professor tem um papel de orientador nesse processo de reconstrução do conhecimento. Por isso, esse termo construtivismo, né? O aluno, através de suas descobertas, considerando o seu nível de maturidade cognitiva e psicológica, vai descobrindo esse conhecimento, reconstruindo esse conhecimento e construindo ao mesmo tempo esse conhecimento, né? De acordo com Piaget, com o construtivismo, com os autores e teóricos dessas correntes, um conhecimento só pode ser verdadeiro se for construído e organizado pelo indivíduo e não recebido de fora. Isso é muito verdadeiro, não é? Um conhecimento só pode ser verdadeiro se for construído. Se nós entrarmos em contato com esse conteúdo, se nós entendermos o significado, se isso aqui de alguma forma ter sentido para nós, se isso de alguma forma for verdadeiro, se de alguma forma nós organizarmos esse conteúdo, esse conhecimento, ele se transforma em conhecimento de fato para nós que o recebemos. Agora, se ele for recebido de fora, ou somente transmitido, como numa educação tradicional, esse conhecimento ele não é construído, ele não é verdadeiro, né? A adaptação ao meio. O Piaget ainda vai nos ensinar que o conhecimento é um resultado desse processo em que os indivíduos, que as crianças, vão se adaptando ao meio no qual elas estão inseridas. E nessas adaptações, elas vão ali descobrindo o conhecimento à sua volta, vão reconstruindo e construindo. E ao professor cabe o papel de orientador, de incentivador e de conhecedor do nível de maturidade cognitiva e psicológica de seus alunos, para que ele possa proporcionar um ambiente no qual esse desenvolvimento possa acontecer. Perguntas, gente? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta?
Não? Vamos lá. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Os esquemas. Estamos aqui pensando, né, estudando a epistemologia genética do Jean Piaget. De acordo com a teoria epistemológica genética, os esquemas tratam-se da organização do conhecimento. É considerado como a habilidade de integrar essas estruturas físicas e psicológicas em sistemas coerentes de funcionamento. Não se preocupa com essas definições, tá? Mas entendam e lembrem-se que quando nós falamos em esquemas, nós estamos falando de estruturas que vão sendo, que vão facilitando a organização desse conhecimento que está sendo construído. Por exemplo, ao nascer, os bebês eles apresentam poucos esquemas, sendo que eles possuem uma natureza apenas reflexa. À medida que nós, né, se desenvolvemos, esses esquemas eles vão sendo generalizados, essas estruturas físicas, no sentido biológico, e psicológicas, vão se desenvolvendo, vão sendo generalizados e vão proporcionando condições para que outros conhecimentos possam ir sendo assimilados. Aí tem um primeiro conceito importante dentro da assimilação, dentro da teoria do Piaget, que é a epistemologia genética. Aqui nessa imagem a gente vê ele atuando com crianças aí, estudando, né, e pesquisando a aprendizagem de crianças. E o primeiro conceito que nós temos é a assimilação. O que significa esse conceito apresentado pelo Piaget e por sua teoria? Que nós incorporamos objetos e conhecimentos sobre o mundo em esquemas cognitivos que já existem. Aí eu coloquei em negrito aqui que são como se fosse de fora para dentro. Vai ficar mais claro, tá? O segundo momento é a acomodação desse conhecimento. Refere-se às modificações que acontecem nos esquemas por influência do meio externo. E aqui já vamos tratar de esquemas de dentro para fora. O nosso livro didático, que está lá no AVA, ele tem um exemplo que eu acredito que seja muito, muito bem adequado para ilustrar a assimilação e acomodação de uma criança muito pequenininha que só conhece cachorro. Animalzinho, ela é criada, por exemplo, em apartamento, e tem um cachorrinho lá, e ela conhece cachorro, e ela sabe que o conhecimento que ela tem sobre esse animal é que o cachorrinho é um animal de 4 patas e que fala au. Esse é o conhecimento que essa criancinha muito pequenininha tem sobre cachorro. E aí, de repente, ela vai fazer uma viagem, faz um passeio e vai para um sítio. Lá no sítio ela encontra uma vaca. Estou falando de uma criança pequenininha, tá? Qual que é a similaridade de uma vaca e de um cachorro? Tem 4 patas. Talvez a criança mostre para o pai a vaca e fala, au, pensando em qual esquema cognitivo que já existe? O cachorro. Então ela tem a assimilação daquele novo conhecimento que é a vaca com aquele esquema cognitivo que já existe, que é o cachorro. Vejam que é de fora para dentro. É um conhecimento novo. E aí, quando o pai ali faz algumas explicações, conversa com a criança, facilita, incentiva aquele aprendizado, falando que a vaca é um outro tipo de animal, que faz mu, que dá leite, aí acontece a acomodação. A criança
constrói esse conhecimento de que aquele é um outro animal diferente do cachorro que ela tem em casa. Eu não sei se faz sentido para vocês esse exemplo, mas ele é muito, muito ilustrativo dessa concepção teórica da assimilação e da acomodação. E veja que, se nós nos colocarmos, né, por um momento no lugar de alguém que está aprendendo algo, a gente vai buscando incorporar esse conhecimento, esses conhecimentos novos dentro de esquemas cognitivos que nós já possuímos, percebem? Eu falo aqui do cachorro, que é criança, porque eu estou falando de uma criança muito pequenininha. Mas pensa numa criança que está sendo alfabetizada, por exemplo, e não tem conhecimento especificamente a respeito dessa construção da escrita. Mas ela tem esquemas cognitivos que já existem a respeito disso. E quando ela se depara com esse conhecimento novo, ao professor cabe o incentivo, a facilitação, a orientação, para que ela construa esse conhecimento, para que ela descubra esse conhecimento e para que esse conhecimento seja acomodado e aconteça modificações nessas suas estruturas cognitivas. Pergunta, gente, até aqui? Algum comentário, alguma dúvida? E se tiver dúvida, não se preocupe, viu? Pode falar. A gente repete quantas vezes for preciso. Não tem problema, até porque aqui é o momento de nós conversarmos mesmo. Não se esqueçam disso. Quando eu disse que nós aprendemos um com o outro, não tratava-se de uma frase pronta, tá bom? Nosso encontro, ele é um espaço de mão dupla. Na mesma dimensão em que vocês aprendem comigo, na mesma proporção, eu aprendo com vocês. A gente vai fazendo essa troca. Vamos lá para um outro conceito da epistemologia genética. De quem? Do Jean Piaget, que é o egocentrismo. Não no sentido tal qual nós conhecemos de egoísmo, mas o egocentrismo na teoria da epistemologia genética significa afirmar que a criança só consegue ver o mundo a partir do seu próprio ponto de vista. Ela não tem condições, maturação cognitiva e psicológica para entender que outras pessoas têm visões diferentes. Isso é o que o Piaget chama de egocentrismo. A criança só consegue ver o mundo a partir do seu próprio ponto de vista. Esse conceito ele representa também o caráter fantasioso e pouco lógico do raciocínio infantil. Quem convive com criança talvez possa começar a perceber essas questões que nós estamos conversando ali no próprio convívio com filhos. Crianças muito pequenas, elas têm um caráter mais de fantasia, né? Elas não têm maturação cognitiva e psicológica para um raciocínio lógico, por exemplo. De acordo com a teoria da epistemologia genética, esse desenvolvimento cognitivo ele vai acontecendo conforme a criança vai crescendo e gradualmente ocorre o abandono do egocentrismo rumo ao raciocínio lógico, rumo à capacidade de pensar de forma abstrata. E o Jean Piaget vai falar de quatro estágios de desenvolvimento da cognição, que se iniciam no nascimento e vão até a pré-adolescência. Somente após o último estágio é que se pode dizer que a criança atingiu sua capacidade de raciocínio plenamente.
Somente após o último estágio, a gente pode dizer que a criança atingiu a sua plena capacidade de raciocínio, levando em consideração a sua maturação cognitiva e psicológica. Puxa, por que nós, professores, precisamos estudar? Estudar Piaget, a epistemologia genética, e nos apropriarmos de suas contribuições. Porque muitas vezes o processo de ensino-aprendizagem não está acontecendo porque os métodos e os procedimentos não estão adequados para aquele estágio no qual a criança se encontra. Primeiro estágio. Que é o chamado período sensório-motor. Esse estágio ele é compreendido entre a faixa etária de 0 a 2 anos. O bebê que está neste estágio, de acordo com a teoria da epistemologia genética, ele adquire o seu conhecimento a partir da capacidade de administrar reflexos básicos, que gerem ali ações que são prazerosas ou vantajosas. Percebam que o bebê, ele busca ações de prazer o tempo todo. Quais ações de prazer? Ou é comer, ou é estar confortável numa caminha quentinha, ou é estar confortável no colo da mãe, do pai, de um adulto. Então ele começa a conhecer o mundo, o ambiente ao seu redor, a partir desses reflexos básicos. Esse período é anterior à linguagem. O bebê, nesse momento, ele tem a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. Os seus esquemas cognitivos estão relacionados aos reflexos básicos. Quais? Sucção, movimento com os olhos. É muito comum que bebês coloquem as coisas que pegam na boca. É muito comum que bebês, quem convive com bebês sabe muito bem disso, acompanhem os movimentos com os olhos, eles estão atentos, olhando o que está acontecendo ao redor, olhando os movimentos. São reflexos neurológicos básicos. E o bebê, para conhecer esse ambiente à sua volta, ele precisa pegar, tocar, colocar a mãozinha, muitas vezes levar um brinquedinho à boca e continuar acompanhando tudo ali que está ao seu redor. Quais atividades poderiam ser indicadas ou adequadas aqui para um bebê nessa faixa etária? Alguém sugere algo para favorecer o desenvolvimento dessa criança? Eu costumo brincar muito de esconde-esconde com a minha filha, de pegar objetos e dar para ela, de bola, fazer ela jogar os objetos e tudo mais. E ela responde muito bem a esses estímulos. Uhum. Legal. Você colocar objetos na mão das crianças, né, nessa faixa etária é muito bacana, para que ela comece a pegar, a sentir esses objetos pequenos, maiores. Você fazer brincadeiras do tipo de movimentação, de que você sai de um local, vai para o outro. Sabe aquelas brincadeiras que bebezinho gosta muito, que eu não sei se é essa brincadeira que você faz, mas se esconder rapidinho assim, aparecer, e eles olham e se assustam, às vezes brincam, dão risada. São atividades que favorecem, né, o desenvolvimento da criança, do bebezinho, nesse período chamado de sensório-motor, pelo Piaget. Um segundo estágio, que é um estágio chamado de pré
pré-operacional, ou você vai encontrar em alguns outros livros de pré-operatório. Esse estágio ele compreende aproximadamente entre os 2 e os 7 anos. É o estágio, o período que é caracterizado pela aquisição da linguagem. Nesse momento, a criança ela tem condições de representar o mundo e o ambiente por meio de símbolos. Ela tem condições de um pouco mais de se colocar no lugar da outra pessoa, de começar a perceber e interpretar o mundo por outros pontos de vista. A criança ainda continua egocêntrica, ela continua ainda com dificuldades de se colocar no lugar do outro, né? Ela ainda continua enxergando o mundo somente a partir do seu ponto de vista, mas ela começa a perceber que outras pessoas têm outros pontos de vistas, que outras pessoas também têm outras necessidades que não são exclusivamente as delas. É nessa fase que a criança busca explicações, que ela busca conhecer com mais detalhes o mundo ao seu redor. É a chamada fase dos porquês. Algumas crianças não é muito perceptível, né, essa chamada fase dos porquês. Mas em algumas outras crianças, nossa, elas perguntam alguma coisa, mas por quê? E tudo que elas perguntam, elas por quê? Mas por quê? E elas querem uma resposta. Claro, né, que tem pai e mãe que às vezes falta um pouco de paciência, fala por que sim ou por que não, né? Mas a criança, olha a importância. A criança está buscando respostas. Ela está tentando conhecer o ambiente e o mundo ao seu redor. Como que você dá uma resposta adequada, com atenção, olhando nos olhos, se abaixando muitas vezes na altura da criança, para dar explicações para esse mundo que a cerca, é importante para o seu desenvolvimento. E assim, professoras, eu chamo a atenção das senhoras para que vocês percebam a importância da nossa atividade, da nossa prática. Não só com os conteúdos, percebem? Com os quais nós estaremos trabalhando, mas com muitas outras competências que dizem respeito ao desenvolvimento dessa criança, ao futuro adulto que ele será. As competências que ele aprende, que ele desenvolve agora, mas que vão refletir demais na sua fase adulta. Nesse menininho aqui que em breve vai ser um homem. E aí pode não ter, talvez não ter muito significado nesse momento, né? Mas se você ampliar um pouco aí a sua avaliação da nossa conversa aqui, desse conteúdo, percebam quantas pessoas sofrem por transtornos mentais, quantas pessoas têm dificuldades para lidar com as suas frustrações, quantas pessoas têm problemas para lidar com os problemas cotidianos, quantas pessoas não encontram recursos de desenvolvimento pessoal. E muitas vezes foram deficiências que foram sendo colecionadas, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento. Pessoas que são inseguras, pessoas que não se sentem confortáveis em se posicionar, pessoas que se sentem menos capazes, pessoas que se sentem, entre aspas, burras, que se sentem inferiores. Quantos adultos estão assim? Exatamente como eu estou falando. Porque talvez lá nessa fase pré-operacional buscou respostas e não teve. Talvez a resposta que eles tiveram foi: cala a boca, moleque.
fica quieto, você não sabe o que você está falando. E aí talvez isso não gere um trauma, talvez como a gente possa pensar. Mas era uma pessoa insegura. Uma pessoa com crenças de incapacidade. O que vai debilitar toda a sua formação e o seu desenvolvimento. Pessoas que carecem e necessitam de aprovação constante. Pessoas que, se não se sentirem validadas, sofrem emocionalmente. A próxima fase, que é o período operacional concreto. Esse período ele vai dos 7 aos 11, mais ou menos 12 anos. Ele marca a aquisição da reversibilidade das ações. Vamos entender o que é isso. A criança começa a ter condições de um raciocínio abstrato, ele começa a ter condições de discriminar com maior capacidade de objetos por semelhanças e diferenças. Ele começa a ter capacidade maior de perceber o que é um triângulo, um quadrado, um círculo, porque ele já possui, nesse momento do operacional concreto, maturação cognitiva e psicológica. Ele consegue compreender conceitos relacionados a números, tempo, espaço, velocidade. Nesse momento aqui, a partir dos 7 até mais ou menos 11, 12 anos, esse exemplo aqui está lá no nosso livro didático. Se você colocar água em 2 copos iguais, é despejada em formatos diferentes, a criança consegue afirmar que a quantidade continua igual. Ela consegue reverter aquela ação. Isso é o que se chama de reversibilidade das ações. Por exemplo, se você colocar água em 2 copos exatamente iguais, e essa água você colocar depois num copo menor, e o outro copo de água você despejar num balde, a criança tem condições de falar, não, é a mesma quantidade de água. Coisa que a criança, nos períodos anteriores, ela não tem essa capacidade cognitiva e psicológica. Talvez nos estágios anteriores, se você pegar a mesma na frente dela, tá? A mesma quantidade de água e colocar um num balde e outro num copo pequeno, talvez ela te diga que no balde tem mais água. E aí eu vou repetir o que eu já disse, né? Por que nós, professores, estamos estudando isso? Porque é importante demais para a nossa atuação. As contribuições do Piaget, com a sua teoria da epistemologia genética, nos auxiliam no sentido de pensarmos em métodos, em propostas pedagógicas, em ações que contribuem para o desenvolvimento das crianças nos seus respectivos estágios de desenvolvimento, percebem? Outro estágio é o que o Piaget chamou de operacional formal, ou operatório formal. Esse se inicia por volta dos 12 anos e é o último estágio de desenvolvimento. Aqui, nesse momento, a criança passa a ter domínio do raciocínio lógico, dedutivo, tem condições de compreender conceitos abstratos, ele começa a ter condições de raciocinar a partir de hipóteses. E um bom exemplo é esse que nós temos aqui. Se você diz para uma criança, nesse período, de grão em grão, a galinha enche o papo, ela tem condições cognitivas e psicológicas de fazer uso desse raciocínio lógico, dessa ideia de metáfora, e entender que é só uma metáfora, né? Que não é exatamente sobre uma galinha comendo grão por grão que nós estamos falando. Para uma criança
Antes desse período, talvez se você falar de grão em grão a galinha enche o papo, ela vai pensar exatamente numa galinha comendo de grão em grão com o papão cheio. Tudo bem, professoras? Os 4 estágios da epistemologia genética. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Alguma dúvida? Eu estou achando vocês tão quietinhas hoje. Não sei o que está acontecendo. Tá tudo bem, né? É porque tá só. Hã? É porque o quê? Tá frio? Tá frio. Tá um frio danado, né? Verdade. Eu nem sei se está chovendo agora, mas agora há pouco estava chuviscando, tava para dormir vai estar bom, mas como eu falei com a Tereza no começo, para acordar amanhã cedo vai estar complicado. Professor, essa fase de 12 anos é pré-adolescente? A gente pode dizer que é pré-adolescente, entrando na adolescência, né? É a minha filha, nessa idade. Ela está com quantos anos? Ela está com 13. 13? É, essa fase aí. Complicada essa fase, hein? Só quer ficar trancada no quarto. Entrando na adolescência aí. Mas é um momento importante de ser vivido, né? Os pais podem ter várias dificuldades para lidar, mas é importante, né? A gente tentar compreender, se aproximar dentro daquilo que a criança, que o adolescente espera e aguarda de nós, né? Esse acolhimento, mais reforço, né? Menos punição, buscar um diálogo sempre que possível. Isso é importante demais para que ela passe por essa fase com saúde, com desenvolvimento. Verdade. Bom, como dizíamos, né, a epistemologia genética tem muitas contribuições e muitas escolas e instituições planejam suas atividades, seus projetos pedagógicos, levando em consideração os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança. Através das contribuições da epistemologia genética, todos os métodos e propostas pedagógicas e ações educativas dentro de algumas escolas são observadas para que as crianças tenham o seu desenvolvimento favorecido nessa descoberta e nessa construção de conhecimento. Em turmas de educação infantil, por exemplo, né, que vão estar lá as crianças de 2 a 3 anos, nós percebemos a representação, né, a busca da fantasia no desenvolvimento dessas crianças. Elas brincam muito de ser outra pessoa, de imitar personagens, muitas vezes de imitar pai, de imitar mãe. E nessas brincadeiras de fantasias, de representação, é possível nós contribuirmos para o seu desenvolvimento, para que ela possa, a partir dos esquemas cognitivos que já estão formados, receberem outros conhecimentos e se desenvolverem, né, com mais saúde e com a participação da escola, que é esse alicerce que é também um alicerce para o desenvolvimento de crianças, né, como nós temos visto e conversado a respeito. Bom, a referência do nosso conteúdo aí, gente, esses apontamentos, eles estão todos lá no nosso livro didático, na unidade 2. Eu fiz um apanhado dos pontos principais da seção 1 e da seção 2. Tá bom? Tá disponível lá no AVA. Eu também postei esses slides lá no AVA para quem quiser. Mas se você puder dar uma lida lá na seção 1 e seção 2 do AVA, gente, tá muito show o material. E lá tem o capítulo do livro didático, a seção 1 e a seção 2. Tem um material lá também sobre o mercado de trabalho e tem também a web aula.
que são materiais muito bons, viu? Eu agradeço a atenção de vocês, a participação. Mas antes de encerrar, gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, tem algum comentário. Fiquem à vontade, gente. O importante é você não levar dúvidas aí para casa. E fique à vontade, tá? Para falar, para perguntar. Não tem pergunta que não precisa ser feita, viu? Faça à vontade. Oi, Pro. Vai ter fórum essa semana? Então, Crislaine, eu não planejei nenhum fórum, não. Porque, na verdade, eu não consigo, com o meu Teams aberto, abrir a minha planilha de pontos, né? Mas a gente vai fazer mais alguns fóruns ainda para completar os nossos pontos de atividades avaliativas, né? Foi muito bacana, né? O que Tá, tá ok, lá. obrigada. Foi muito bacana. As contribuições foram Foi muito sim, boas. verdade. Nossa, teve um pessoal que fez algumas propostas lá muito legais. Eu não mencionei nome aqui, né? Claro, mas parabéns a todas que escreveram alguma contribuição lá no fórum, viu? Isso reforça demais, favorece a nossa assimilação. Esse conteúdo, se nós ouvirmos aqui na aula e depois esquecermos, ele vai se perder na nossa memória. Agora, se você escrever algo, se você ler um pouquinho a respeito, se você conversar com alguma colega aí da turma, puxa, isso vai fortalecendo aí a nossa capacidade de memória, né? Aí esse conteúdo sai da memória de curto prazo, que é a que nós estamos usando agora, e vai lá para a memória de longo prazo. A gente tem condições de recuperar esse conteúdo quando a gente precisar dele. Tanto as contribuições do Skinner, do behaviorismo, dos seus princípios de aprendizagem, como as contribuições do Jean Piaget, da epistemologia genética, são importantes demais, viu? Todas são importantes, todas têm contribuições, e, como eu disse, primeiro para a sua formação, para os nossos estudos em pedagogia. E depois, né, se você for procurar fazer um concurso, um processo seletivo, você vai lembrar dessas contribuições, dessas teorias. Nas próximas aulas nós vamos continuar vendo. Semana que vem acho que é o Rogers e o Ausubel, também são contribuições fantásticas. Vamos ver Vygotsky, que é maravilhoso. E vamos aí, né, nos desenvolvendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Cadê aquela pessoa que assistia a Fina Estampa? Não tem mais, né? Acabou? Agora sei lá o que a gente vai fazer, né? Vamos aproveitar a noite. Acabou Fina Estampa. Acabou Fina Estampa. Agora não tem mais desculpa, né? Pois é. Que estranho. Oi? Não é bem uma pergunta, né? Só uma observação assim que eu fiz. Claro, Viviane. Em questão a esses estágios de desenvolvimento, né, que Jean Piaget estudou. Antigamente as crianças eram vistas como mini adultos, né? Hoje em dia já temos essas fases ditas por Jean Piaget, mas ainda temos pessoas que tratam as crianças como mini adultos. E eu acho que quando a gente deixa passar alguma fase desse desenvolvimento, seja os pais ou na escola e tudo mais, eu acho que não é completa, né, esse desenvolvimento pleno da criança. Desiane, você faz uma colocação importante para a gente refletir, viu? Tratar a criança como mini adulto é tratar como se ela não estivesse em desenvolvimento e ela estivesse preparada para receber tudo que nós acharmos que a gente pode jogar em cima dela, né? E ela é um serzinho ali em desenvolvimento, e todas essas fases, esse desenvolvimento, né, essa maturação gradual que ela vai alcançando, ela precisa ser respeitada, acolhida, contemplada nas nossas propostas educacionais.
para que a gente possa favorecer não só a assimilação do conteúdo, mas para que a gente possa favorecer, como eu tenho conversado com vocês ao longo dos nossos encontros, o desenvolvimento de uma pessoa saudável, de um cidadão, de uma pessoa melhor, que contribui com a sociedade, de uma pessoa que respeita e ama o próximo, sabe? Como a nossa sociedade precisa de pessoas assim, de pessoas não violentas, de pessoas que fazem gentileza, de pessoas que ajudam o órfão, de pessoas que ajudam a viúva, de pessoas que ajudam uma pessoa idosa, sabe? De pessoas que dividem o que têm, de pessoas menos egoístas. Como nós precisamos, né? Cada vez mais de pessoas assim. E esse é um conhecimento, Deisiane, que é importante demais para nós, né? Que escolhemos trabalhar com educação. O Edgar Morin, que é um autor fantástico também, que fala da educação, ele fala sobre 7 saberes necessários à educação do futuro. E um dos saberes que ele nos apresenta é a da identidade planetária, que eu acho fantástico esse saber do Morin, que é justamente essa ideia, sabe, Deisiane? Nós estamos habitando a mesma casa que esse planeta Terra. Sabe, se eu jogo um lixo ali na rua, eu estou prejudicando a mim, mas toda a humanidade. Quando eu me preocupo com o meu próximo, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, puxa, eu não preciso conhecer você para eu saber que o que eu faço está repercutindo na sua vida, né? E essa é uma das funções e uma das responsabilidades da educação também, senhoras professoras. Importante demais, viu? Gente, mais alguma coisa? Uma pergunta ou contribuição? Obrigado, viu, Deisiane? Muito bom. Foi nada pro... Pessoal, não havendo perguntas, vamos embora? Vamos, professor, vamos ver. Quem vai a comer? Bibi perigosa. Agora Bibi perigosa? É. Ai, é verdade. Quem vai assistir Bibi perigosa vai assistir, quem vai comer, vamos comer, quem vai dormir, vamos dormir, e quem vai trabalhar, vamos trabalhar, né, gente? Desejo a todas uma boa noite e até terça-feira, né? Boa semana para vocês. Uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Pro. Boa noite, professor. Boa noite, meninos. Boa Fiquem com noite, Deus, se meninas. cuidam. Tchau, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.